Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Estamos nesta reflexão a respeito dos móveis, dos utensílios do lugar santo, né? O tabernáculo foi dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e o santíssimo lugar. Já adentramos pelo átrio, refletimos sobre cada um dos seus elementos. Agora nós estamos então no lugar santo. Já fizemos a nossa reflexão a respeito da mesa dos pães da presença e agora estamos meditando a respeito do candelabro, seus símbolos, suas interpretações e seus significados para nós como filhos de Deus e também como igreja de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a posição e a função do candelabro. Nosso tema de hoje é Filhos da Luz. A posição dada, então, ao candelabro de ouro está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 37, que nos diz assim: Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Embora fossem 7 lâmpadas com 7 luzes, Tiago nos diz algo muito importante. Deus é o Pai das luzes. Eram mencionadas, então, como se fosse uma lâmpada ou uma luz só. 1 João, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: Deus é luz. Aqui, então, as 7 lâmpadas, como a gente já viu, é um só instrumento, né? É um móvel só. Aqui essas 7 lâmpadas representavam então uma luz e um testemunho que veriam a terra. Então a visão completa do candelabro nos faz lembrar de um arco-íris, onde vemos 7 cores em um único arco. O propósito então do candelabro era iluminar, né? Esta unidade, trazer esta unidade. Ele fornecia luz, então, para todo o santuário. Esta era uma das suas funções, iluminar todo o lugar santo. Era uma única luz neste lugar. É a única luz que havia, então, neste lugar. Do mesmo modo que Cristo e a sua igreja representam a única luz nestes 2000 anos da dispensação do Espírito Santo. Nós sabemos que trevas é ausência de luz. A única luz que houve espiritual, a luz espiritual que há, que houve, que haverá, é a luz de Deus. Deus é luz, seu Filho veio como luz do mundo e deixou a igreja também como luz e como luz deste mundo. Então, como nós podemos entender? Lucas capítulo 1, versículo 78 nos diz assim: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estavam assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, a luz de Deus que veio do Oriente veio para iluminar aqueles que estavam assentados, quer dizer, posicionados em trevas e também na sombra da morte, a fim do quê? De dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Não havia luz, nenhum tipo de luz natural dentro do santuário. O que nos lembra também o que Jesus nos disse lá em João capítulo 9, versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a única luz do mundo. E em João capítulo 12, versículos 35 e 36, nos fala algo também maravilhoso. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais então filhos da luz, para que as trevas não vos apanhem,
pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais então filhos da luz. Todos aqueles que estão em Jesus e Jesus está nele, estão aonde? Na luz, porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos transportou das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, uma outra função do candelabro, ele deveria permanecer aceso diante do Senhor. Assim como nós, como luz, Jesus deve brilhar diante do Senhor e também diante do mundo. E ele diz para nós: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Filho veio ao mundo e glorificou o Pai, e nos deixou para glorificar o Filho e também o Pai. A posição e a função do candelabro também indica a nossa posição e também a nossa função. Ele também deveria iluminar a mesa dos pães da presença e o altar do incenso. Ou seja, a mesa nos diz a respeito da comunhão, que só é possível em Cristo e na luz da sua palavra pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos que nós temos comunhão, é porque nós temos algo em comum. O que nós temos em comum é a vida de Jesus em nós e a nossa vida em Jesus. É isso que me faz dizer que você é meu irmão. Se Cristo habita em você, então nós temos algo em comum, que é Jesus. Isto é ter comunhão. Então não há comunhão sem a luz, não há comunhão sem Jesus. Ele mesmo falou: não há comunhão entre luz e trevas. Só há comunhão por aquilo que nós temos em comum. Quem está na luz, então tem comunhão. Por isso Deus colocou do lado oposto à mesa o candelabro de ouro. Então, é o candelabro a luz do Senhor por Cristo, pelo ministério. Como que ilumina as nossas mentes e os nossos corações com a vida de Cristo? É pelo ministério da palavra de Deus, que é manifesta pelo Espírito Santo de Deus, que mantém, então, essa nossa comunhão acesa entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e cada um de nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A comunhão na mesa do Senhor, não há comunhão na mesa do Senhor sem esta luz, pois é esta comunhão de termos Jesus como a nossa luz, a luz da nossa vida, que nos faz então ser agradáveis a Deus. O candelabro, ele é a figura dos ministérios também da palavra vindo por Cristo através então dos seus santos. Quando nós então manifestamos, quando nós ensinamos, quando nós pregamos a palavra, nós temos manifestando esta comunhão. Trazendo então, porque é o Espírito Santo de Deus que traz em nossos corações a certeza que nós somos filhos de Deus, filhos da luz, trazendo o quê? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo em nossos corações. Mas ele também traz edificação, ele também traz consolo, traz exortação. Provérbios 29:18 nos diz assim: não havendo a luz, o povo se corrompe. Então nós vemos que a corrupção que nós estamos vivendo, não só uma corrupção mundial, nacional, mas também a corrupção no coração do povo, tudo isso mostra a ausência de luz, porque as trevas corrompem o coração do homem. Então, a ausência de luz, da luz de Jesus em nossos corações, pode nos fazer deixar, que nos corrompemos fora daquilo que Deus tem para nós.
Então, é muito importante nós entendermos que Jesus é a luz da nossa vida, mas é o que nos faz ter comunhão na mesa do Senhor, né? Estamos na mesa espiritual do Senhor, porque temos algo em comum, que é Jesus, a luz do mundo e a luz da nossa vida. Então, que não possamos deixar de lembrar disso. Lembremos sempre, Jesus é a minha luz, é a minha canção, e este é o caminho que eu devo andar. Amanhã nós veremos os 7 Espíritos de Deus revelado pelas 7 lâmpadas deste candelabro. Que o Senhor te abençoe neste dia e até amanhã com as nossas reflexões matinais à costa da manhã.